Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda para uma live muito especial que eu vou fazer hoje sobre reposição hormonal. E para falar sobre esse tema, eu convidei uma médica especialista, a doutora Laila. Ela vai entrar daqui a pouco para conversar com a gente e esclarecer todas as dúvidas que existem em relação à reposição hormonal. Esse é um tema que gera aí muitas dúvidas, tem muitos mitos, então vai ser muito bom ter uma pessoa especialista para tirar as dúvidas que existem sobre esse tema. Então eu vou desenvolver a conversa com ela, eu vou vou fazer várias perguntas e no final, se sobrar tempo, porque o assunto é longo, a gente tenta tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então boa noite para todo mundo. Para quem está chegando aqui, eu sempre peço, clica aqui nos iconezinhos para interagir com a live, clicar no coraçãozinho, no foguinho, ajuda o Instagram a espalhar para mais pessoas. Compartilhe essa live com pessoas aí que você conhece, que estão interessadas aí por esse tema. E basicamente qualquer mulher aí que chega na época da menopausa deveria se interessar por esse tema, porque é uma decisão bem importante. Eu vi que a doutora já entrou aqui, deixa eu convidar ela para entrar aqui comigo. Acredito que já ela vai estar aqui. Estou com as perguntas prontas e a gente vai conversando aqui, tá bom? Boa noite, Felipe. Olá, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite para todos. Obrigada pela presença. Obrigada, Felipe, pelo convite. Falar sobre menopausa e ainda com alguém que entende tanto de low carb é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Laila. Eu que agradeço você por ter aceitado esse convite. E eu acho que é um tema que sempre gera dúvidas e você vai poder ajudar bastante a gente com isso. Só por curiosidade, né? A gente acabou se conversando justamente por causa de uma paciente em comum, né? E ela foi se consultar justamente para ver essa questão um pouco da reposição, né? Como que foi? Foi exatamente isso. Foi uma coincidência maravilhosa, Felipe. Ela chegou no consultório, eu não sabia que ela era o seu paciente, né? Eu sou de Belo Horizonte. Você mora onde, Felipe? São Paulo. São Paulo, pronto. Ela fez a consulta online com você, eu não sabia. E quando ela chegou na consulta e a gente começou a conversar, ela falou assim: Olha, doutora Laila, sobre a parte alimentar, eu já tenho tudo muito bem esclarecido. Isso já está maravilhoso, eu tenho um ótimo acompanhamento, mas eu sinto que ainda falta algo mais, porque eu tenho certeza que estou na menopausa e preciso organizar essa questão hormonal. E aí foi uma surpresa maravilhosa para mim, porque tratar menopausa é algo que eu amo, e tratar menopausa vindo de um acolhimento e um atendimento seu que já entende muito de alimentação, que é a alimentação que a gente vai abordar nessa fase da vida, foi maravilhoso. E Ah, ela, inclusive, que incentivou, ela falou, poxa, vocês podiam falar disso juntos, né? Eu acho que ela falou, não só eu, mas outras pessoas também sentem essa dificuldade, essa dúvida. E eu te confesso que pela dúvida, pela incerteza, até por preconceitos, eu comecei a estudar sobre essa questão hormonal, porque eu senti que faltava conhecimento mais aprofundado sobre isso. legal. Eu acho que deve até facilitar para você o seu trabalho quando é um paciente que você pode focar mais na parte hormonal, né? Porque acho que se a pessoa chega com hábitos muito ruins, você não pode só lidar com a parte hormonal, tem que lidar com tudo. Você tem E, toda a razão. até eu pedir para você contar, você contou um pouquinho da sua história, mas conta um pouquinho, você é médica, formada há quanto tempo? Você já trabalha nessa área da reposição faz tempo? Conta um pouquinho pra Vamos gente. lá, Felipe. Ótimo. Eu sou médica, mas antes de fazer medicina, eu fiz ciências biológicas, então eu também sou bióloga. Eu, como bióloga, trabalhei muitos anos com reprodução humana, fazia fertilização in vitro, eu amava, eu adorava estudar, e aí, por causa disso, decidi fazer um mestrado em reprodução na UFMG, fiz o meu mestrado, mas no meu coração eu sentia muita falta do contato com as pessoas, de poder conversar mais. E dentro do laboratório eu acabava tendo muito contato com óvulo, espermatozoide, embrião, mas não necessariamente com as pessoas. E por essa vontade, essa necessidade de me contactar mais com outras pessoas e essa vontade latente do cuidado, eu conversei, nessa época eu já era casada, conversei com meu marido e resolvi fazer medicina. E durante a faculdade de medicina, Felipe, assim, eu brinco que a minha dificuldade em escolher a especialidade é porque eu amo todas as áreas, eu realmente me encanto com todas as áreas e ficava na dúvida do que escolher.
E eu já tinha um acordo com meu marido de que a gente teria as nossas filhas durante a faculdade. Acontece que em uma das gestações, mesmo magra, eu tive diabetes gestacional. E isso foi uma surpresa muito grande para mim, porque assim, a minha família inteira, Felipe, é obesa e diabética. Então, tanto por parte de pai como por parte de mãe, a maior parte dos meus familiares são diabéticos. E eu fiquei extremamente assustada com isso, que eu falei, gente, é uma doença tão séria, tão grave, tão perigosa, né? Uma qualidade de vida que fica muito limitada muitas vezes. E eu sabia que eu carregava essa genética e eu queria entender como mudar isso. E foi aí que a nutrologia começou a entrar para mim, porque eu comecei a estudar muito sobre o low carb, muito com o Dr. Souto, né, que é o nosso grande mentor aí. E fui me encantando pela possibilidade de não cuidar apenas da doença, de mostrar para o meu paciente que era possível fazer uma história de vida diferente, de que era possível se responsabilizar e escolher viver de forma diferente antes que a doença aparecesse. E nesse encantamento desse cuidado integral com o paciente, eu me deparei com a nutrologia. E aí, quando eu formei, eu fiz a nutrologia no Einstein, em São Paulo, que foi maravilhoso, assim, um local muito sério, de um comprometimento muito bacana com o paciente. Eu gosto muito de medicina baseada em evidências, então trazer essa medicina com muita seriedade, para mim, era muito importante. E aí, Felipe, eu te confesso que as minhas pacientes que trouxeram essa demanda hormonal, assim, essa minha vontade de estudar, porque elas chegavam no consultório ou porque elas estavam fazendo uso de algum hormônio ou porque elas desejavam. E eu me vi muitas vezes julgando pelo preconceito que eu acho que acaba acontecendo quando a gente é ignorante em algum assunto, né? Então eu falava, será que deve fazer? Muitas vezes ouvia delas dizendo, meu médico falou que é melhor esperar, talvez melhor não fazer. E me incomoda imensamente repetir qualquer coisa sem ter certeza absoluta do assunto. E por causa disso, eu falei, eu preciso começar a estudar sobre essa questão hormonal. Eu sinto que eu posso ajudar mais essas mulheres. E foi daí que eu resolvi fazer endocrinologia, para me aprofundar um pouco mais nas questões hormonais e poder trazer o que tinha de mais moderno, mais atual nesse assunto, priorizando sempre a saúde e a segurança das pacientes. E aí eu acabo hoje no consultório alinhando esses dois tratamentos, assim, né? Que é uma abordagem global mesmo, que a nutrologia traz, junto com a questão hormonal. E sempre, né? Não tem uma consulta que a paciente não sai sem ouvir um pouquinho sobre o low carb, sobre relação proteína e energia, porque eu acho que isso aí deveria ser prescrição médica na menopausa, sabe? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas foi assim, a minha história é essa e eu realmente gosto muito de fazer o que eu faço hoje. Ah, legal. Eu vou me apresentar rapidamente, porque eu imagino que tenha seguidores seus aqui também. Sim. Eu não trabalho com reposição, né? Porque eu sou nutricionista. Até comento isso porque teve gente que me mandou ali na caixinha, no direct dos meus stories. Ah, mas dá para fazer reposição hormonal através da alimentação? Eu quero fazer só de forma natural e tal. E eu falei para a pessoa que não, a alimentação é para uma coisa, a reposição hormonal é através de hormônio, então não é um papel do nutricionista, né? Então eu sou nutricionista, eu também entrei nessa área da nutrição porque comecei a me interessar pela low carb, né? Eu tinha uma outra profissão, era funcionário público e tal. E aí eu fui descobrindo a low carb, comecei a me interessar, criei meu Instagram aqui e aí eu consegui trocar de carreira. Hoje em dia eu é, já estou aí há 2 anos trabalhando como nutricionista, esse é meu segundo ano e a maioria dos meus pacientes são mulheres na menopausa, né? E eu atendo pessoas que fazem reposição, que não fazem, melhorando a alimentação, todas conseguem ter um resultado, né? Mas a gente sabe que o tratamento hormonal muitas vezes pode melhorar muito a qualidade de vida, independentemente do emagrecimento. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Para começar, eu queria que você comentasse para a gente o que é a reposição hormonal, né? A gente sabe que ali no período que começa a menopausa, às vezes até um pouco antes, você vai saber explicar melhor, alguns hormônios do corpo começam a mudar e a reposição hormonal seria meio para contrabalancear isso. Conta pra gente o que é a reposição e qual que seria o sentido de fazê-la. Maravilha, Felipe. Primeiro, te parabenizar pela questão aí que você colocou de que não adianta a gente usar muitas vezes
suplementos, aí eles podem até ajudar, mas eles não vão fazer o papel que o hormônio faz. Isso você está extremamente correto. A alimentação, ela vai ter um papel fundamental nesse momento, porque ela vai nos ajudar, é como se ela potencializasse o benefício da reposição hormonal de fato, mas eu vou te explicar um pouquinho e vou abrir aqui com muita simplicidade para que a gente consiga entender o que é a reposição, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender que a maior parte dos nossos hormônios ela é produzida pelos ovários. E é fácil da gente começar a entender que depois de 40 anos a gente começa a ter uma oscilação hormonal, porque eu começo a ter uma falência ovariana. Esses óvulos vão se acabando mesmo. É fácil da gente entender que isso acontece porque todo mundo já ouviu falar que é mais difícil engravidar depois dos 40, 43, 45 anos. Isso porque eu tenho um ovário que funciona menos, tá? Do que ele funcionava antes. Ele não consegue mais ter a quantidade de folículos e resposta hormonal como ele tinha antes. Então, esse é um ponto legal. Não existe uma maneira da gente ficar estimulando o próprio hormônio depois de um certo tempo. Quando aquilo acaba, realmente acabou, assim. Eu tenho produção hormonal de outras células, mas a maior parte é pelos ovários. Então, vamos lá. A gente tem três hormônios principais aí falando sobre tratamento da menopausa, tá? E reposição hormonal. Um ponto importante antes da gente começar a abordar os hormônios é entender que a gente está falando de uma reposição. A gente está repondo o que está faltando no corpo. A gente não está falando aqui de doses suprafisiológicas, de anabolizantes. Não é isso que a gente está conversando nesse momento. A gente está conversando sobre repor o que a mulher sempre teve e agora ela está em falta, tá bom? Então, são 3 hormônios principais. O primeiro deles é a progesterona. Então, quando a mulher entra aí nessa faixa etária entre 40 e 65 anos, que é o climatério, que é essa transição menopausal, o que começa a acontecer nessa vida, na vida da mulher? Com essa oscilação hormonal, essa progesterona começa a cair. E a mulher começa a sentir, isso não são todas, tá? Mas vou falar de todos os sintomas, é até legal para aquelas todas que estão aqui possam identificar também. Quando a progesterona começa a cair, a gente começa a ter um sono mais superficial. Então a mulher começa a falar assim: gente do céu, eu nunca tive insônia. Agora eu começo, eu até pego no sono, mas 2, 3 horas da manhã eu desperto e fico acesa. E aí fico acordada e no outro dia eu tô super cansada. Eu tô ficando mais cansada, com menos paciência do que eu tinha antes. Isso tem muita relação com a progesterona, tá? A gente também tem uma queda de um hormônio muito abundante dentro da mulher, que é a testosterona. A testosterona não é um hormônio masculino, é um hormônio que a mulher tem maior quantidade, o homem tem maior quantidade, mas a mulher também tem. Quando a gente começa a ter uma queda de testosterona, o que a mulher começa a apresentar, Felipe? Muitas começam a ter irritabilidade. É uma irritação. Gente, eu tô tão nervosa, eu não tô me aguentando. Eu escuto isso várias vezes. Eu tô tão nervosa que eu não tô me aguentando. Elas começam a ficar mais nervosas, mais impacientes. Com isso, com menos testosterona, ela tem essa labilidade emocional, que é essa oscilação de humor muito frequente. Ela tem mais dificuldade de ir para academia, para fazer atividade física é mais cansativo. Ela tem menos disposição. Muitas vezes essa mulher vai relatar que ela está muito fadigada. Ela fala: gente, eu estou muito cansada, Felipe. Assim, eu estou num cansaço absurdo. E esse cansaço, ele tem uma relação muito importante com a testosterona. Além disso, com queda de testosterona, a gente já sabe que existe um aumento da falta do desejo sexual. Então, a testosterona é um hormônio conectado com o desejo da relação sexual, desejo sexual. E eu brinco que quando você começou a falar aí, que você falou, essa live é importante para as mulheres, essa live é importantíssima para os maridos dessas mulheres também, para os filhos dessas mulheres, porque as mulheres vão ficando muito diferentes e elas acabam entrando dentro da psiquiatria nessa hora. Eu amo psiquiatria, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu sinto que muitas mulheres acabam não fazendo a reposição hormonal e elas vão tratar o sintoma da menopausa, que às vezes entra ansiedade, depressão, labilidade emocional, insônia. Essas são características que são muito parecidas com a depressão, com a ansiedade. Então a gente vai dizer que essa mulher está realmente com um quadro depressivo ou ela está ansiosa e ela nunca teve isso antes, isso começou depois de 40 anos, se a gente tiver com toda a parte fisiológica muito controlada. E a reposição hormonal entra muito bem aqui. Às vezes a gente pega no consultório umas mulheres que chegam chorosas, mas falam: eu acho que eu tô deprimida, e a reposição hormonal coloca ela no eixo, sem precisar de um antidepressivo ou de um ansiolítico. E por último, a gente tem o hormônio, que talvez seja um dos principais, que é o estradiol.
tá? O estradiol, ele vai entrar aqui de forma belíssima e a gente vai entender muito como ele tem função na alimentação e na resistência à insulina. Quando o estradiol começa a cair, Felipe, o que as mulheres mais apresentam são fogachos, então é um calor que sobe do meio do peito assim para o pescoço. Às vezes ela fala, nossa, eu tô molhando minha nuca, é um calor muito intenso. Essas mulheres muitas vezes sentem esse calor com mais frequência durante a noite. Com a queda do estradiol, eu também tenho uma maior incidência de osteopenia, de osteoporose, de risco cardiovascular. E essa mulher vai apresentar com muita frequência uma queixa que é assim, gente, eu tô tão esquecida, tô lembrando de nada. Como é que chama o nome? Como é que chama aquele menino? Ela não lembra, a memória fica ruim, a cognição fica ruim, o cérebro precisa de estradiol, tá? E aí entra num ponto importantíssimo aqui, que é a questão da resistência insulínica. Antes de eu começar a resistência insulínica, queria falar de algo importante, que é o ressecamento vaginal. A falta do estradiol vai gerar um ressecamento vaginal importante nessas mulheres, tá? Então vamos lá. Falando agora da queda de estradiol. Quando esse estradiol começa a cair, olha que interessante, Felipe, ela começa a ter uma alteração de composição corporal. E isso aqui entra muito, e você observa, imagino muito aí no consultório, né? Assim, que elas começam a relatar, Felipe do céu, tem uma barriga agora que eu não tinha antes. Tá crescendo uma barriga e eu nem tô comendo tanto assim mais, e eu tenho essa barriga que eu não tinha antes. Isso porque quando tem uma queda de estradiol, eu começo a ter uma alteração do meu corpo. Então a mulher começa a afinar o quadril e ela começa realmente a ganhar aumento de gordura abdominal. Ela começa a ficar mais quadrada na região abdominal. Isso é bem fácil da gente identificar, né? Nas nossas parentes, elas começam a usar calça e aquela blusa mais larga, porque realmente começa a ganhar esse acúmulo de gordura abdominal que vem acompanhado de gordura visceral. Então, olha a importância que o estradiol tem na nossa vida. Toda vez que eu tenho queda de estradiol, eu tenho naturalmente um aumento da resistência à insulina. Então, olha que fantástico. Olha como que a low carb entra aqui, assim, como prescrição médica mesmo. Se eu tenho como naturalmente uma resistência à insulina, eu tenho uma mulher agora que ela tem mais predisposição a desenvolver síndrome metabólica, eu tenho uma mulher que tem mais predisposição a desenvolver obesidade e a desenvolver diabetes tipo 2. É fácil da gente identificar. Assim, olha, minha avó, ela se tornou diabética depois de mais velha. A minha mãe ficou diabética depois da menopausa. A gente não escuta com tanta frequência diabetes tipo 2 em mulheres cheias de hormônio, que são essas mulheres com 20, 30 anos de idade. Claro que existe, né, quando a mulher é obesa e tudo mais, mas eu quero dizer assim, a incidência de diabetes tipo 2, a incidência de obesidade, a incidência de síndrome metabólica é muito superior após a menopausa do que antes dela. Isso é fundamental aí da gente entender. Então, essa mulher, ela precisa entrar na menopausa entendendo que consumir mais proteína é prescrição médica. Ela precisa entender que a tendência dela desenvolver uma esteatose hepática, uma gordura visceral, é maior após a menopausa. Então, o que a gente vai fazer nessa hora? E aí entra essa parte nutricional belíssima. Essa mulher precisa reduzir a quantidade de carboidratos que ela ingere. Ela precisa colocar proteína no lugar. Porque a gente eu brinco nadando contra a correnteza, né? Eu sei que ela vai perder massa muscular, porque é uma tendência natural do corpo. Como eu vou fazer para evitar que isso seja muito intenso? Eu preciso aumentar o aporte proteico e eu preciso fazer atividade física de resistência, né? Então isso vira recomendação, assim, eu acho que não tem uma que sai do consultório sem essa recomendação, que eu acho que é linda e básica, né? Eu gosto de orientar mais e medicar menos. Eu realmente acredito que assim a gente está tratando mais a saúde. E eu estou aberta aqui para todas as suas dúvidas, tá, Felipe? Se tiver alguma dúvida aí a mais. Não, eu queria só comentar isso que você falou dessa maré, né? É interessante porque, assim, tem a maré hormonal, vamos dizer assim, né? Que realmente, se você se deixar levar pela maré, você vai perdendo massa magra. Tem a maré do comportamento também, que aquela pessoa vai envelhecendo e todo mundo fala, não, deixa que eu levo a sacola para você, não, fica aí sentada. A própria pessoa, isso aí não é mais para mim. Então a pessoa deixa de fazer atividade física e é muito comum também dessa pessoa com o envelhecer e comendo cada vez menos proteína. Então já tem a maré e ela potencializa essa maré. E ela vira uma correnteza, né?
Só que, por outro lado, eu já vi várias pacientes ou alunas minhas que, mesmo depois dos 50, dos 60, ganhando massa magra. Então, eu acho legal mostrar isso e ganharam sem precisar. Algumas faziam reposição, outras não, mas assim, sem anabolizantes, assim, né? É, elas ganharam massa magra só lutando contra a maré, ou seja, passaram a treinar e comer talvez mais proteína do que nunca comeram na vida. Perfeito. Então, para mostrar que assim, dependendo do que você fizer, você pode. Tem estudos que mostram que até depois dos 90 dá para ganhar massa magra. Então, apesar de ter essa tendência, você pode lutar contra isso, né? Você pode até ganhar massa magra, independentemente da sua idade, se você fizer o que tem que ser feito. É que quando a gente pega para olhar, é raro você encontrar uma pessoa de mais idade que realmente coma bastante proteína e treine bem, né? Porque se ela fizer, ela vai ter algum resultado, né? Então é legal mostrar para as pessoas que tem um jeito, e não tipo, hoje em dia eu escuto muito, assim, às vezes, nossa, depois dos 30 é muito difícil tudo, assim. E eu vejo gente com 60 conseguindo, né? Então, para Perfeito. mostrar que tem um caminho. E o que Eu você comentou acho. ali da questão da resistência à insulina, né? Acho que para o pessoal entender, a nossa alocação de gordura no corpo muda, né? Então, se antes, de repente, a pessoa acumulava mais gordura em outra região, agora vai acumular na barriga, né? Então, nosso limiar pessoal de gordura diminui. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Que a gente tem armários para estocar a nossa gordura. E quando eles estão cheios, você começa a estocar fora do armário, no meio do corredor, na cozinha, etc, né? E na menopausa ali é como se o espaço dos armários diminuísse. Então você precisa estar mais atenta com isso. Emendando a pergunta aqui, com que idade que a mulher tem que começar a se preocupar com essa questão da reposição? E ela deve fazer exames? Como que ela faz para perceber se é o caso dela? Eu já vi gente perguntando, eu tenho tantos anos, será que eu devo olhar? Uhum. É por idade, é por sintoma? O que você recomenda? Perfeito, Felipe, vamos lá. Quando a gente fala em reposição hormonal, a gente tem uma máxima que é assim: começou a ter sintoma diferente depois dos 40 anos, o que eu digo de sintoma diferente? Começou a ter insônia, ficou mais irritada, a libido caiu, começou a ter sintomas, a gente vai olhar para essa paciente. Então, o primeiro ponto é cuidar da paciente. A paciente vale mais do que qualquer exame. Cuidar do papel é muito raso. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes a mulher tem clínica de alteração hormonal, mas ela ainda tem exames normais, tá? Claro que a gente sempre vai solicitar os exames, então eu vou olhar a clínica e vou solicitar os exames de sangue nesse caso, tá? Muitas vezes, quando ela começa a ter já alguns sintomas, mesmo com exames normais, a gente obviamente vai fazer sempre o rastreio de imagem, então ultrassom endovaginal, ultrassom de mama, mamografia, isso a gente sempre fará com muita responsabilidade. E se ela apresentar sintomas, a gente começa dependendo da queixa, tá? Então a gente vai. Se a queixa for só libido, a gente pode começar somente com doses baixas de testosterona. Se for ressecamento vaginal, a gente vai observar qual é a queixa. A gente não entra com os 3 hormônios imediatamente, a gente vai ir de forma certeira, sempre usando a menor dose possível. Então, não tem uma idade certa a partir de 45, 50 anos, isso não é feito. Existe a paciente, então a gente vai observar como ela está. Com Tá. exames alterados, a gente tem um respaldo ainda maior, porque ela realmente está tendo falha hormonal. Só que o que acontece, Felipe? E aí que é a grande questão. Porque existe oscilação hormonal, às vezes eu pego um exame daquele mês e a paciente não tem nenhuma alteração. Só que se eu faço esse exame 2 meses depois, eu vou ver uma alteração significativa. Então, o que é importante aqui? Ouvir a queixa. A mulher precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela precisa entender que as queixas dela têm valor. Porque é muito dói no meu coração quando a paciente chega para mim e fala assim: eu fui no médico XYZ, cheguei lá e ele falou que era assim mesmo, que eu só tinha que me acostumar com isso. Isso não é certo. A gente precisa ouvir a paciente, ela está dizendo para a gente que tem algo diferente. Mesmo com exames normais, eu posso começar com doses mais leves. Você falou uma coisa muito interessante e eu gosto muito de trabalhar com esse acolhimento, que é a questão de fazer atividade física depois da menopausa, né? Ou depois de 50, se é possível ou não ganhar massa muscular, que você abordou de forma maravilhosa. Olha que interessante. A gente tem que entender que às vezes a mulher está tão fadigada, ela está acima do peso,
ela tá com sintomas de depressão, tá tão difícil para ela que fazer uma abordagem cuidadosa e muitas vezes nem estimular a atividade física naqueles primeiros 30, 60 dias dará mais resultado para frente do que eu ficar colocando mais um peso na vida de uma mulher que ainda tá difícil. Então, muitas vezes eu prefiro focar na questão alimentar, entender que a alimentação aqui é 80% do nosso trabalho, e depois estimular a atividade física, como você falou aí, que é possível ganhar massa muscular, mas que ela vai ter que fazer a parte dela, né? Eu queria só pontuar assim que esse cuidado de entender em que fase que a mulher tá também, para a gente entender qual é o estímulo que a gente vai dar, também é muito importante, né? Assim, um cuidado que eu tenho na menopausa é não fazer com que a paciente se sinta sobrecarregada. Então, agora ela precisa treinar 5 vezes na semana, ela precisa comer super bem. Poxa, já tá difícil do jeito que tá, né? Então vamos lá, vamos tentando. Quando a mulher começa a melhorar a libido, a energia começa a melhorar, a disposição começa a melhorar, e aí o corpo vai pedindo movimento. Então, para finalizar aí a sua pergunta, realmente não tem a idade certa, tá? E até alguém comentou, e se a pessoa não for sentindo nenhum sintoma, isso é sinal que ela nunca deve cogitar fazer reposição? Ou, sei lá, passou dos 50, mas eu não estou sentindo nada, vai seguindo. Eu até lembro, eu tenho uma paciente, eu lembro dela porque eu até fiz live com ela, que ela tem 70 anos, não fez reposição e ela chegou a ganhar uns 4 quilos de massa magra depois dos 70, assim, né? Maravilhoso. E assim, então tem pessoas que vivem bem sem a reposição, mas Com eu queria certeza. saber, mesmo assim, será que teria sido melhor ela repor? Como que é essa pessoa que não está tendo sintoma? Sua pergunta é de um valor, assim, sem fim. Definitivamente tem mulheres que vivem muito bem sem reposição hormonal. Eu tenho mulheres que não fazem reposição hormonal e que vivem super bem. Então vamos lá. Quem terá que fazer reposição? Quem deve fazer reposição? Primeiro, eu acho que como profissional de saúde, o meu dever é informar. Mas eu não vou impor e a mulher, a paciente, ela tem o direito de decidir diante das informações, né? Então, quem deve repor, né? Assim, mulheres principalmente que estão sintomáticas, mas tem uma parte, Felipe, que são sintomas que a gente não percebe e que às vezes podem estar atrapalhando a qualidade de vida. Por exemplo, eu sei que com menos estradiol, essa mulher tem maior chance de desenvolver osteopenia, osteoporose. Ela tem uma maior chance de risco cardiovascular. Quer dizer que ela terá? Não, porque pode ser que seja uma mulher que treine bem, que coma bem, que outros riscos cardiovasculares estejam muito bem manejados. Então, não quer dizer que todas terão que fazer, mas o fato é que todos os estudos mostram que a incidência de osteoporose é maior em quem não faz, a incidência de demência é maior em quem não faz. Então, o ponto que eu acho que é um ponto importante não é só em quem deve fazer. Existem mulheres que têm contraindicação. Então, são mulheres que a gente vai ter que trabalhar outros aspectos, respeitando sempre a ciência, a seriedade e nunca extrapolando para todas as pacientes, né? Então, todo mundo precisa, e nas maiores doses, de maneira alguma. Então, quem são essas mulheres que a gente não vai fazer? Fica mais fácil entender desse jeito, né? Primeiro, mulheres que têm algum tipo de sangramento vaginal desconhecido. Essas mulheres não podem fazer. Mulheres que têm doenças hepáticas graves descontroladas, tá? Essas também não devem fazer. Sendo que se ela tiver uma doença hepática controlada, o hepatologista, usualmente, eles liberam, né? Eu sempre faço isso em conjunto. Se tiver uma doença hepática controlada e o hepatologista concordar, a gente inicia. Alguma doença cerebrovascular. Mulheres que têm alguma trombofilia ou alguma doença trombótica importante, assim, a gente também não vai fazer. E aí, tem uma coisa muito interessante. Mulheres com câncer de mama nelas mesmas, é muito contraditório isso, tá? Mas usualmente a gente não faz. Apesar de que existem estudos hoje caminhando para que essas mulheres, depois aí de um tempo pós-câncer, que elas voltem a fazer reposição hormonal. A gente ainda não tem isso claro, mas a recomendação no momento é que não se faça em mulheres que tiveram câncer nelas mesmas. Por que eu estou te dizendo isso? Tem um mito, e talvez seja o maior mito de todos, de que minha mãe teve câncer de mama, então eu não posso fazer. Isso é uma mentira. Isso não tem nenhuma comprovação científica. A gente não contraindica mulheres que tiveram mães com câncer de mama a não fazerem reposição hormonal. Sabe por quê?
Porque o maior fator de risco para câncer de mama chama-se obesidade. Então, células de gordura, resistência à insulina, elas têm uma influência infinitamente maior para desenvolver câncer de mama do que a própria reposição hormonal. Então, é muito interessante porque às vezes não existe uma preocupação tão grande no emagrecimento, no tratamento da resistência insulínica e a pessoa está preocupada com a reposição hormonal. Então, muitas vezes o que vai causar o câncer é a própria obesidade da paciente. Olha a importância disso. Né? Assim, olha a importância de cuidar do peso e da saúde metabólica nessa fase da vida. E lembrando assim, Felipe, não significa que eu fiz ou deixei de fazer reposição hormonal que eu não terei câncer de mama. A incidência é muito alta, é uma a cada 50 mulheres, assim, é uma quantidade muito grande. E o que tem hoje, atualmente, os estudos têm mostrado? Que acompanhando 2 grupos de mulheres que fizeram reposição hormonal e as que não fizeram, que a incidência, que o aparecimento do câncer de mama foi igual nos 2 grupos. O que significa que fazer a reposição hormonal ou não aumentou o aparecimento do câncer de mama, tá? E aí isso precisa ficar muito claro. Então, como a gente vai trabalhar de forma segura? Primeiro ponto, usando a menor dose possível para gerar o resultado que a gente deseja. Segundo ponto, a gente vai precisar sempre olhar a questão dos exames. Então, eu preciso anualmente acompanhar a mulher com ultrassom endovaginal, com ultrassom de mama e com uma mamografia, de preferência, tá? Por quê? Se o câncer aparecer, eu preciso, talvez temporariamente, suspender a nossa reposição hormonal. Porque o câncer, muitas vezes, não são todos, mas muitos são ávidos pelo hormônio. Então, não é que o hormônio gerou o câncer, mas é que se eu tiver um câncer, ele vai crescer de forma mais acelerada com a reposição. Por isso, esse controle é importante, tá? E aí, nessa hora, Felipe, a gente precisa dosar né, os custos e benefícios da reposição hormonal. As mulheres, muitas vezes, têm uma qualidade de vida muito ruim pós-menopausa. A incidência de divórcio, né, a quantidade de divórcio começa a aumentar, porque o desinteresse com o parceiro começa a aumentar. E não porque ela não o ame mais, mas é porque a libido vai para o brejo mesmo. Ela vai embora. E aí começa a apresentar uma qualidade de vida muito ruim. A mulher que tem insônia, muitas vezes, uma mulher que sente calores, ela fala, ah, eu tô ficando com vergonha, eu abraço as pessoas, eu tô toda suada, toda melada. Isso gera desconforto. E aí eu trago aqui uma reflexão legal, que é assim, a gente, no mundo moderno, né, a gente tem vivido mais tempo na vida adulta, Felipe, após a menopausa do que antes dela. A gente se torna adultos com 18 anos, né? Nós mulheres, homens também, mas né, o assunto aqui é menopausa. Com 18 anos. E se a gente entrar na menopausa com 45, 50, eu vou viver mais tempo depois da menopausa, provavelmente, do que antes dela. Essa fase da vida precisa ter qualidade. Não dá para ir arrastando a vida, achando que eu tenho que me acostumar com sintomas desagradáveis, achando que eu preciso simplesmente entender que a vida é assim. Hoje a vida mudou, as mulheres querem viver bem, né? Aí sempre eu escuto no consultório assim, ah, mas minha avó nunca fez e ela viveu até 95, minha tia-avó não fez, minha mãe não fez, tá tudo bem. Inclusive, se a paciente não quiser fazer, também tá tudo bem para mim. Mas a questão é que aquela geração não se preocupava tanto com a qualidade de vida como a gente se preocupa, concorda? A gente tem uma geração que se preocupa mais com a saúde, uma geração que quer continuar viajando, uma geração que se preocupa com a composição corporal, que se preocupa com a libido, com o trabalho. Imagina uma mulher que tem uma cognição alterada. Como ela vai dar uma aula, como ela vai trabalhar com o mesmo raciocínio, com a mesma clareza que ela tinha antes. Então, são gerações diferentes, né? E o raciocínio aqui também entra nessa questão. Sim, não, com certeza. Há um tempo atrás, muita gente via, sei lá, 10 anos atrás, eu percebia pelo menos, né, uma naturalidade muito grande, que com o passar dos anos é normal tomar 10, 8 remédios. Hoje eu já vejo que as pessoas começam a achar isso ruim, porque geralmente é evitável, pelo menos a maioria desses remédios, né? Sem dúvida. Então, você envelhecer, você pode envelhecer bem ou envelhecer mal, ficando vivo ou não, né? Até porque hoje em dia a gente tem muita capacidade de manter uma pessoa viva, mas isso não quer dizer que ela está com qualidade de vida, né? Isso é lindo Então, que você falou, né? A medicina salva hoje a qualquer custo. Né? Assim, a gente vai viver mal, mas vai ficar vivo. E isso não basta mais pra gente, né? Assim, a gente quer viver bem. Tá certíssimo. Sim, não, com certeza. E
Uma coisa que sempre se fala em reposição hormonal, você já abordou um pouco, é esse medo da reposição fazer mal, né? Então, você já falou, mas só para dar uma resumida, reposição hormonal, ela é perigosa, né? É, e o que eu acho legal de colocar, quais são os riscos também de não fazer a reposição? Porque sempre tem o pró e o contra. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro que posso. Eu adorei essa frase aqui que a Thaís escreveu aqui, ó. Eu hoje acho que carência hormonal provoca câncer. Olha que interessante, Thaís, assim, sobre essa questão dos riscos de não fazer, né? Não significa que não fazer reposição hormonal vai gerar alguma doença, porque a gente não tem como ter essa certeza sobre nada na vida, né, Felipe? Assim, se isso vai aparecer, se um câncer vai aparecer, a gente pode ter feito a nossa parte. Mas isso a gente não tem como evitar 100%. Fato é, o que que os estudos hoje mostram, tá? E o que que a gente percebe também? Olha que interessante quando a gente pensa assim. As mulheres, quando elas têm mais hormônios, que são essas mulheres de 20, 30 anos, elas têm menos doenças. Olha que coisa engraçada. Então a mulher tá cheia de hormônio. Libido lá em cima, imagina aquela menina de 20 anos. Menina lá em cima, libido boa, disposição, trabalha bem, consegue sair de madrugada 2, 3 vezes na semana, no outro dia tá inteira para o trabalho, porque ela tem toda essa energia dentro dela. Quantas vezes a gente escuta dizendo que essa mulher teve um câncer de mama, que essa mulher teve um infarto, que essa mulher tem diabetes tipo 2? É claro que acontece, acontece. Mas numa quantidade, numa incidência, num volume muito menor do que após a menopausa. Então a gente já está começando a pensar assim: será que se eu tiver uma mulher com hormônios e não deixar esse hormônio cair de uma vez, que é quando a menopausa acontece, né? Então, a menopausa é um marco, Felipe, que corresponde a 1 ano sem menstruação, tá? Aí a gente fala, essa mulher está na menopausa. De forma clínica, tá? Tem como a gente olhar pelos exames, mas de forma clínica é assim que a gente define. Essa mulher, o que que a gente tem observado? Cuidar dessa mulher para que ela não fique sem hormônios completamente, assim, né? Assim, diminua bastante. E daqui a pouco eu começo a repor. O ideal é que a gente faça reposições em doses menores nessa transição menopausal. Por quê? Quando eu tenho menos hormônios, eu começo a aumentar esse risco cardiovascular, que eu começo a ter um enrijecimento das artérias, eu começo a predispor o aparecimento de placas de aterosclerose. Então, essas mulheres começam a apresentar essas aterosclerose, essas placas, e eu começo a ter incidências maiores de AVC, porque a placa solta e gera um AVC, gera um infarto. Então, o que que a gente tem percebido? Se eu evito que essa mulher fique com. Que esse corpo se adapte à falta do hormônio e eu começo a repor com doses mais baixas, eu tenho um corpo que não se adaptou à falta absoluta do hormônio. Então, eu tenho um corpo que se manteve saudável durante um tempo adequado da vida. E aí eu faço essa reposição hormonal, continuo fazendo em doses adequadas na menopausa, sem que esse corpo passe por todo o ajuste que ele precisa passar quando os hormônios caem. Então, os riscos aí de não fazer, né, que é o que você me perguntou, eles existem. Não significa que não fazer vai gerar doença, mas existe sim, existem estudos mostrando essas incidências aí crescentes de tudo que eu já te disse aí, né? Assim, de demência, de infarto, de risco cardiovascular, de obesidade, de diabetes. Então, cuidando das outras partes, posso não fazer a reposição e a mulher nunca ter nada. Mas quando eu faço a reposição e estimulo hábitos de vida, isso é importante colocar aqui também. Eu não faço reposição hormonal em quem não muda, por exemplo, o estilo de vida, porque me incomoda imensamente passar a responsabilidade que cada um tem de cuidar da vida para o hormônio. Aí tá errado também. Porque aí se a mulher é sedentária, obesa, diabética e faz reposição hormonal, se ela infartar, a culpa foi de quem? Imediatamente, do Sim. hormônio. Se ela tiver um câncer, teve um câncer porque fez reposição hormonal, né? Então, é legal cuidar de todos os aspectos aí de hábitos de vida para fazer a reposição hormonal de forma adequada. Tá. Hoje já dá pra gente dizer que é uma decisão bastante segura a pessoa fazer a Uhum, reposição hormonal, né? uhum. É Diferentemente muito do que se seguro. pensava antigamente, tá? Uhum. E eu vi que muita gente acabou, você falou do câncer de mama, muita gente acabou falando de mioma, né? Se quem tem mioma ou já teve, pode fazer reposição. Dá pra você falar um pouquinho sobre isso? Claro.
O mioma não contraindica, tá? Reposição hormonal. Só que é uma reposição hormonal mais delicada. Por quê? Normalmente os miomas são muito responsíveis ao estradiol. Então, eles respondem muito ao estradiol. E um dos hormônios da reposição hormonal é justamente o estradiol. Então, quando uma mulher tem um mioma, a gente precisa tomar cuidado para fazer o uso de estradiol na menor dose possível, controlando com ultrassonografia, controlando se houve sangramento ou não, fazendo contraposição hormonal, né, usando a progesterona, que evita que esse mioma também cresça. Ou seja, tem alguns cuidados que a gente precisa fazer, mas definitivamente isso não é contraindicação. Uma pergunta comum também, Felipe, é assim: eu tive câncer de tireoide, eu tenho contraindicação? Não tem. Eu tive câncer de pele, eu tenho contraindicação? Não tem, tá? Câncer de pulmão, câncer de fígado, não tem contraindicação nesse caso. Tá. É, Aí, ó, tem uma outra pergunta. pergunta, eu tô te interrompendo porque eu vi uma pergunta muito valiosa aqui, ó. Por quanto tempo posso fazer a reposição hormonal? Eu ia até te perguntar isso, que alguém falou, ah, mas é para o resto da vida? É só por um período? Como que funciona? Ótimo. Há pouco tempo atrás, fazia-se reposição hormonal por 5 anos e parava. O que não faz menor sentido, né? A gente já conversou, que já deu para entender que fazer por 5 anos e parar não tem sentido nenhum. O que é feito hoje, Felipe? A reposição hormonal não tem tempo máximo, então não existe um limite máximo, existe um controle rigoroso. Então a gente vai ter um controle rigoroso dos ultrassons que eu te falei, dos exames de sangue, e a gente também vai sempre avaliar risco cardiovascular, como ela está. Então, Doppler de carótida, tá? Um ecocardiograma, isso vai ser sempre avaliado para que a gente esteja cuidando da paciente, entendendo que se ela tiver qualquer risco, eu também vou ter que manejar a minha reposição hormonal. Mas não existe tempo máximo. O que existe e que também está caindo um pouquinho por terra, mas que ainda existe, é o que a gente chama de janela de oportunidades, tá? Então, Essa é uma não é. pergunta que eu ia te fazer, porque muita gente pergunta, que é o seguinte, e se eu não fiz reposição por 10 anos, mas eu estou sentindo sintoma agora? Ou, eu nunca fui ver isso e já entrei na menopausa há tanto tempo. Como funciona essa questão dessa janela? Pronto. A janela de oportunidades, assim, como definição, ela é um período que ela corresponde aos 10 anos após a menopausa. Então, vamos dar um exemplo aqui. A mulher entrou na menopausa com 48, em teoria ela tem até os 58 anos de idade para começar a reposição hormonal, tá? Isso não é usado com tanta frequência mais, mas é isso que é chamado de janela de oportunidades, tá bom? Por que que isso tem essa relevância? Por tudo que eu te falei anteriormente. Porque é um corpo que já se adaptou à ausência do hormônio. Então, é um corpo que tem mais chance de ter aterosclerose, é um corpo que tem mais chance de ter algumas doenças já instaladas. Então, quando eu começo a reposição, isso pode não ser adequado, porque eu posso soltar uma placa da minha artéria e gerar um AVC, gerar um infarto. Então, a preocupação era essa, tá, Felipe? Então, a janela de oportunidade são esses primeiros 10 anos pós-menopausa. Pós-menopausa. Significa que a gente vai ficar restrito a ele? Não necessariamente. Existem mulheres que têm ótimos hábitos de vida e aí o rastreio dela para algumas doenças vai precisar ser mais intenso. Então, o rastreio cardiovascular, a gente vai precisar fazer um Doppler de carótida, vai precisar aprofundar um pouco mais, ter uma conversa com o cardiologista, alinhar esse cuidado. E se a decisão, se essa mulher tiver muito sintomática e a decisão for iniciar a reposição, isso será sempre feito com a menor dose possível e um cuidado muito próximo para ver como ela vai evoluindo, tá? Mas isso seria o que a gente chama de janela de oportunidades aí. Por isso é tão importante o cuidado antes de entrar exatamente na menopausa, começar a se observar, começar a ver se está tendo realmente carência desses hormônios e observar como a mulher está clinicamente. Então, resumindo, se alguém está na situação, nossa, eu passei da janela, mas não estou me sentindo bem. Pelo que você falou, ainda tem coisas para se observar, para se fazer. Vale a pena uma consulta para ver qual caminho seguir, Exato. né? Não é tipo, não, já era, você se deu mal e... Não, pelo que você falou, tem maneiras de tentar fazer algum tipo de reposição ou ver alternativas, mas vá atrás, né? Precisa dosar riscos, benefícios. Outros profissionais vão estar envolvidos nessa hora, como um cardiologista, mas hoje a gente realmente acredita que trazer a qualidade de vida para a mulher, isso entra aí como um dos pilares do cuidado da saúde delas, né? Então, me incomoda simplesmente dizer que não.
Eu não faria com irresponsabilidade, mas eu também não vou fechar a porta sem investigar a fundo alguma possibilidade, sabe? E outra pergunta que aparece muito é a questão de hormônios bioidênticos, né? Eu Uhum, vejo que o pessoal me pergunta muito, apesar de não ter relação nenhuma com a minha área, e eu vejo que tem gente que às vezes não entende muito da reposição, mas tá com a palavra hormônio bioidêntico na cabeça, né? uhum. Então, eu queria que você falasse o que é o hormônio bioidêntico, a reposição com ele é melhor, ou tem que ser com ele, ou não? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Uhum, ótimo. Então vamos lá. Os hormônios bioidênticos são substâncias hormonais que elas têm uma estrutura química e molecular muito similar ao que a gente produzia. Então são hormônios similares ao que a gente sempre produziu. Então uma testosterona similar, né, ao que a gente sempre teve no corpo, que a gente sempre produziu. Um estradiol, uma progesterona similar. Então isso é o que define um hormônio bioidêntico. Por que isso ficou tão na moda aí, tá, Felipe? Porque antigamente, quando começou a pensar e começou a introduzir reposição hormonal, não eram usados hormônios similares aos nossos. Era usado urina de égua, eram outros hormônios, tá? E por isso também o preconceito aumentou muito, porque não eram hormônios similares aos nossos. Eram parecidos, mas não eram tão próximos estruturalmente como eles são hoje, tá? Inclusive, assim, um estudo muito importante que gerou muita dúvida foi um estudo chamado WHI, que foi um estudo importante, mas eles usaram outros hormônios que não são os hormônios que a gente usa hoje. Então, foi um estudo que aconteceu há mais ou menos uns 15 anos atrás, e ele não mostrou para a gente que teria tanto benefício. Pelo contrário, ele apresentou mais risco na reposição hormonal do que benefício. E nessa época, todo mundo parou de fazer reposição hormonal. Então, muitas pessoas entraram assim, não faça reposição hormonal, isso causa câncer, isso causa infarto, não vamos fazer dessa maneira. O que a gente vê hoje dos estudos? Foi um estudo realizado com mulheres obesas, mulheres que tinham mais de 60 anos de idade, mulheres que realmente já tinham outros fatores de risco envolvidos. Hoje a gente está falando de outros hormônios, que são hormônios muito similares aos nossos, tá? Em doses muito baixas. Então, não é isso que a gente chama de hormônios bioidênticos. O que precisa ficar claro? Ser bioidêntico não precisa ser um hormônio manipulado, tá? Existem hormônios bioidênticos vendidos na farmácia tradicional. Então, usar também, precisa manipular porque manipulado é bioidêntico, isso não é uma verdade. Precisa trazer essa realidade aqui para deixar bem claro que existem hormônios bioidênticos em farmácias convencionais também, tá? Hormônios excelentes, inclusive. Mas são hormônios, vamos dizer assim, mais modernos, né? Com menos efeitos colaterais. Então vamos dizer que dá para dizer que eles são a melhor opção dentre as existentes. Sem dúvida. Tá. Sem dúvida, tá? E eles são normal, eles existem de várias maneiras, tá, Felipe? Mas uma maneira que a gente percebe que hoje que traz bons resultados, com menos efeitos colaterais também, é o creme transdérmico, tá? O gel transdérmico, então o hormônio transdérmico, que ele tem boa absorção. Existem os implantes hormonais que também podem ser usados, que existem as contradições, algumas contradições em relação a isso, mas eles são exatamente os mesmos hormônios por vias diferentes, tá? Tá. Então, é exatamente, tô vendo a Viviane perguntando aí, ó, o implante hormonal que ela tá chamando de chip, né? É o hormônio que passa com gel, é a testosterona, é o estradiol, que a gente usa, por exemplo, como um gel transdérmico, usado em implantes hormonais. É o mesmo hormônio, a diferença é a via de administração, tá? É porque hoje também tá na moda essa questão do chip, né? Uhum, Quase como uma coisa meio milagrosa. Você vai colocar esse negócio do chip e aí você vai ficar magra, musculosa e tudo mais, só por causa do chip. Mas uhum. não funciona bem assim, né? Não. Definitivamente não, né? Isso é um equívoco falar dessa maneira e é uma tristeza, porque acaba colocando é, uma imagem muito negativa em algo que pode ser positivo, né? Então, Sim. É, é uma tristeza falar dessa maneira, né? Assim, o que o implante aí faz nesse sentido é repor o hormônio, assim como o gel transdérmico, assim como o comprimido, né? Tá repondo o hormônio. E uma pergunta que eu recebi que é o seguinte: existe alguma forma barata de fazer a reposição? Eu, na verdade, nem conheço os valores, né? Mas fazer reposição é caro? Tem uma maneira mais barata? O que você diz nessa questão?
Existem várias maneiras de fazer reposição hormonal, existem as mais baratas e as mais caras, né? Claro que as mais modernas, as mais convenientes, acabam sendo mais caras mesmo. Mas existem maneiras baratas, assim. Existem comprimidos que são com preço muito adequado, né? Assim, a gente não usa tanto mais comprimido porque existe já alguns estudos mostrando que aumenta risco de trombose, muito menor do que do anticoncepcional, tá? Que as adolescentes usam, mas existe isso aí, a gente acaba usando muito transdérmico nessa hora. O transdérmico não é tão caro assim, Felipe. Eles não têm um custo tão elevado, de maneira alguma, assim. O implante, sim, tem um custo mais caro. Mas porque também tem mais tecnologia envolvida, né? Assim, e a gente normalmente usa ele ou por 6 meses ou por um ano, então às vezes é um valor mais alto, mas que também é diluído aí no tempo. Mas é Ah, possível fazer com preço mais em conta, assim. tá. Deu pra gente falar bastante coisa aqui. É, deixa eu ver aqui as perguntas que eu tinha. A outra pergunta era, você até já falou sobre isso, né? Mas você acha que toda mulher deve fazer reposição? Pelo que você falou, não necessariamente, né? Mas de forma genérica, teoricamente, pelos estudos, você diminui o risco de diversas condições. Seria mais ou menos isso? Sim, e mais do que isso, talvez. Eu acho que a reposição hormonal também traz mais qualidade de vida, tá? Raramente, Felipe, esse exemplo da sua paciente, eu também tenho uma de 76 anos que vive super bem e nunca teve nunca fez reposição hormonal. Esses são casos raros. Essas são as mesmas pessoas raras que quando a gente escuta de alguém falando assim, coma de tudo um pouco. Para que você está fazendo essa dieta? Coma de tudo um pouco que vai dar certo. Gente, isso é menor, isso é 1% da população que vai funcionar dessa maneira. Então, é mais ou menos assim. Sem reposição hormonal, funciona? Funciona. Tem mulheres que vivem bem? Tem, isso é verdade. Mas a maioria vai apresentar algum sintoma, tá? Então, tem que individualizar cada uma, tem que ouvir as crenças, os mitos. Eu brinco que todo medo é bem-vindo, porque é um assunto que gera medo, é um assunto que gera muito desconforto e eu gosto de ouvir, gosto de esclarecer para que realmente todo mundo consiga ficar confortável com a decisão, seja ela qual for, tá? Eu deixo isso muito em aberto, mas eu me sinto na obrigação de esclarecer. E às vezes Ah, é eu difícil, acabei, né? Pode falar. eu acabei pulando uma pergunta importante, o pessoal sempre está interessado. A reposição hormonal ajuda a emagrecer? Olha essa pergunta que maravilhosa. Eu vou ter que dizer que sim, porque se eu tenho falta de estradiol e naturalmente eu tenho um aumento de resistência à insulina, Felipe, se eu começo a fazer uma reposição de estradiol, eu reduzo a minha resistência à insulina. Então é obviamente que eu facilito o emagrecimento. E não só pela questão hormonal da resistência à insulina, tá? Porque também eu deixo essa mulher mais disposta, mais ativa, e aí isso acaba, o emagrecimento ele vem em paralelo, assim, porque é uma mulher que tem mais disposição, é uma mulher que consegue agora fazer atividade física, e isso é muito nítido. É muito comum você ouvir as mulheres retornando e falando isso, que agora ela está mais disposta. Não é nenhum milagre, Felipe, isso também tem que ficar super claro, assim, não é, vou fazer reposição hormonal e minha vida vai se transformar. Não é assim, isso é muito individual. Então, como eu gosto de trabalhar, né, focando nessa responsabilidade, em doses baixas. A gente vai começar com doses mais baixas. Vamos observar como é que o corpo daquela paciente vai responder, como ela vai responder, se tem algum efeito colateral, se não tem. A partir disso, a gente vai tateando e colocando na dose que for a dose adequada para ela, tá? Mas é importante entender que também não é assim. Eu começo, minha vida está toda transformada, né? Não é assim. É, A gente, inclusive, a primeira vez normalmente não é, porque a gente vai precisar sentir o corpo dela e é algo bem individualizado, bem humanizado. Eu preciso sentir como ela tá, como ela ficou com aquela dose, se vai precisar fazer algum ajuste ou não. legal. Eu vejo isso, que às vezes a pessoa, até no hipotiroidismo, por exemplo, né? Eu já conversei bastante com o Dr. Rodrigo Bomeni sobre isso, que ele fala que, olha, os estudos mostram que o hipotiroidismo não justifica um ganho de peso que as pessoas geralmente falam, eu comecei com hipotiroidismo, ganhei 10 quilos, ou eu não consigo mais emagrecer. Uhum. No entanto, o hipotiroidismo deixa a pessoa mais cansada, mais desanimada, isso é mais provável dela descontar na comida e tudo mais. E eu acho que
questão da reposição é a mesma coisa. Além dessa melhora hormonal, a pessoa fica mais disposta, mais animada, tem mais energia. Então, isso ajuda você a fazer a sua alimentação melhor. Mesma coisa do sono. Ah, então se eu dormir mal, vai brotar gordura da minha barriga? Não, mas você acorda cansado, você vai fazer escolhas piores ao longo do dia, e isso leva você a ganhar peso. Então, é tudo um conjunto de fatores, né? Exatamente. Eu vi que muita gente está perguntando se você faz consulta online. E você pode até falar, se você faz, é possível fazer uma reposição online? Porque eu vejo que para, por exemplo, consulta nutricional, muita gente fica em dúvida e não tem diferença nenhuma, basicamente, fazer online e fazer presencial. Para reposição, é necessário ser presencial? Pode ser online? E se for online, você faz? Como que entra em contato com você? Bom, ótima pergunta, Felipe. Eu atendo online no mundo todo, então também sinto assim um conforto de atender online, concordo com você, a diferença é bem pequena, né? Assim, falta só um abraço. Depois a gente só imagina ele no final da consulta, mas no geral não faz diferença, né? Assim, ser presencial ou online, então faço sim atendimentos online. Dentro do meu Instagram, lá no link, lá em cima na bio, tem um contato da minha assistente, ela que é responsável pela agenda, e ela tem todas as informações sobre consultas também, tá? E a gente vai precisar fazer, e aí, como a gente tem assinatura digital, eu consigo fazer os pedidos de todos os exames em qualquer lugar do Brasil, as pessoas conseguem usar esse QR Code, né, e fazer os exames com os meus pedidos. Inclusive fazer a compra do hormônio, do que precisar, com a assinatura digital. Isso é super tranquilo. Para pacientes que moram no exterior, aí complica um pouco em relação ao pedido de exames. Às vezes eu consigo conversar com o médico local, às vezes a própria paciente conversa com o médico local e ele transcreve os meus exames, então ela consegue fazer os exames por lá, e aí consigo orientá-la. Eu não consigo prescrever o hormônio para ela comprar lá fora. Isso não é possível. O que é mais possível é prescrever o hormônio que às vezes alguém leva para o paciente, mas a compra no exterior precisa da assinatura do médico do exterior. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela mora fora. Ela vem para o Brasil, ela coloca aquele chip, né? E aí ela volta para lá. E aí, quando precisar Eu vou ter que renovar... falar com você. Esse tal de chip chama implante hormonal. É, Senão a gente fica imaginando sim. que é aquele chip assim que sai até faísca, né? É uma coisa... Inteligência artificial, Eu tenho já. algumas pacientes assim também, Felipe. Eu tenho uma paciente de Nova York, inclusive, que ela veio esse mês. Eu faço o implante hormonal, ela volta para o país dela, tá? Então, isso também é possível. Pelo conforto. Aí você acabou de dizer assim, muito da escolha de qual via, de qual reposição que a gente vai fazer. Isso também engloba e entra aí na decisão de cada paciente. Eu vou depois, na descrição dessa live, ela vai ficar salva, vai ter o Instagram da doutora, tá? E eu vou colocar depois nos meus stories também, muita gente perguntando aí, tá? E acho que dá pra gente responder algumas perguntas. Você até brincou do chip, mas a própria Viviane perguntou, qual a diferença entre os chips de beleza, né? Além de chip, vem a palavra de beleza. Esse muito importante. Não pode começar que ele começa a pipocar cheio de dúvidas, né? Assim eu vi uma pergunta aqui, Felipe, onde eu atendo presencialmente em Belo Horizonte, tá? Sobre os implantes hormonais, então. O implante hormonal, existem dois tipos, tá? Existem os implantes que são o que a gente chama de pellets, que são os implantes que duram 5 a 6 meses no corpo e o corpo absorve, não precisam ser retirados. E existem os implantes silásticos, que duram entre 12 a 14 meses no corpo, mas eventualmente em algum momento a gente precisa retirar esses implantes, tá? Existem essas duas maneiras e cada um tem uma característica específica, uma indicação mais específica, mas existem essas duas formas. Quando a gente fala sobre chip da beleza, que eu vi essa dúvida aí, isso foi um nome muito equivocado dado a um hormônio específico. Então, dentro do universo dos implantes hormonais, existem vários hormônios que podem ser usados. O chip da beleza significa gestrinona. É um hormônio chamado gestrinona, tá? Que não é um hormônio usualmente colocado na menopausa. Se é colocado é por algum motivo muito específico, mas normalmente a gente não utiliza, tá? A gestrinona, só para clarear aí, é um hormônio que foi desenvolvido como contraceptivo em 1960 e ele realmente tem um poder contraceptivo importante. Ele pode ser usado
para endometriose, para adenomiose, é um outro universo que não é desse que a gente está falando aqui agora, tá? Os implantes hormonais não têm relação somente com um chip da beleza. Esse nome acabou sendo algo genérico para todos, mas quando fala assim, chip da beleza, está falando da gestrinona especificamente. Ah, bacana. Na área da nutrição, às vezes também tem muitos termos usados de marketing. E a pessoa começa a achar que é uma questão técnica, né? E muitas vezes eles inventam esses nomes para chamar atenção mesmo. E às vezes não tem muita conexão com a realidade, né? Uhum. Agora, você tem tempo para a gente tirar algumas dúvidas aqui? Posso, Ah, pode falar. tá. Vou falar algumas, pode até responder mais rapidinho para a gente pegar várias aqui. Eu sei que sempre vem aquelas perguntas muito individuais, mas aí você vê se dá para contribuir com alguma coisa. Minha médica indicou progesterona e estrógeno. Teria que ter o estradiol também? Progesterona, estrógeno? O estrógeno é o estradiol. Ah, tá. Hormônio bioidêntico ajuda a diminuir queda de cabelo? Isso não tem nenhuma relação, pelo contrário, tá? O que ajuda, eles não vão ter nenhuma influência para a redução da queda. A testosterona pode piorar a queda. Então, mais uma vez, a menor dose é sempre a mais indicada. Não significa que porque tem testosterona que terá queda de cabelo, isso é muito individual, mas a queda de cabelo não terá nenhum ganho com a reposição, tá? Tratamento de queda de cabelo é um outro universo, assim. A gente teria que entrar num outro universo que não é esse aqui que a gente está falando. É parecido com a dieta, assim, a partir do momento que a pessoa se liga na dieta, meio que qualquer coisa que acontece, será que é porque eu comi isso, eu comi aquilo? E nem tudo tá conectado nesse nível, né? Uhum. Estradiol em forma de creme vaginal é válido? Sim, mas ele vai ter uma ação mais local. Então, a gente vai usar o estradiol em creme vaginal para pacientes que têm uma atrofia vaginal, um ressecamento vaginal, candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. Algumas mulheres que não fazem reposição hormonal, elas têm uma vagina tão contraída que na hora de passar o espéculo, que é aquele aparelhinho do ginecologista, o ginecologista não consegue nem fazer o exame. Aí, às vezes, ele pede o creme vaginal aí de estradiol durante um tempo para fazer o exame. Outras mulheres que não fazem reposição hormonal de forma sistêmica, que seria o creme, oral ou implante, ela acaba usando somente local para que ela tenha lubrificação vaginal e a relação sexual fique um pouco mais agradável. Porque sem a lubrificação vaginal, eu começo a ter um ressecamento, uma ardência vaginal. Muitas vezes eu tenho um paciente que chega a sangrar na relação sexual de tanto que a vagina ficou atrofiada e ressecada. Tem uma aqui que eu vou tentar responder com o que você ensinou aqui, vamos ver se está certo. Tenho 42 anos, já tenho alguns sintomas, é muito cedo para reposição? Bom, pelo que a Laila falou, a partir dos 40 você já pode ficar alerta, né? E eu acho que até no caso individual, se a pessoa com menos de 40 ter sintomas muito claros, acho que ela tem que investigar, né? Mas assim, 42 é depois dos 40, então você já está até na faixa ali, com certeza, para investigar. É isso aí? Exatamente, Felipe. Vale a investigação. Esse é o ponto. Se a gente vai repor ou não, isso é um segundo ponto. Mas vale acolher aquela queixa, acolher uma sensação diferente depois de 40, 42 anos e investigar. Pode ser que seja uma causa hormonal, pode ser que não. Mas vale a investigação, concordo com você. Você sabe o que é um nano-hormônio? Não. Deve ser um desses novos termos aí. Ou algum marketing, né? Nano-hormônio, eu também não conhecia. O pessoal é bem específico. Você conhece o Sea-Beast Test Throat? Eu vi essa pergunta, eu também não conheço. Deixa eu ver aqui. Se a mulher menopausada já tem aterosclerose, pode fazer reposição? Se nunca fez, vai precisar da avaliação do cardiologista antes, tá? Então, sempre, se ela tem aterosclerose, vai precisar do cardiologista e a gente tem alguns parâmetros, tá? Não vamos entrar nisso que é muito detalhe, mas tem um parâmetro do grau de aterosclerose, de como que tá a sua artéria, do entupimento, né? Assim, se já ocupou um espaço grande dentro da artéria ou não, e a gente daí decide se vai repor ou não, tá? Mas aí é bem mais específico, não é impossível, mas precisa de um cuidado maior. Eu vi que veio até duas perguntas aqui. 78 anos com osteopenia pode repor? Até uma pessoa tem 80 anos ou conhece alguém pode repor?
Aí seria bem além da janela, né? Não sei se tem alguns Aí já é bem além, Felipe. Assim, é o que eu te disse. Não é uma contraindicação absoluta, mas é bem além da janela. É um corpo que já está muito adaptado à falta do hormônio. E aí, introduzir o hormônio só se tivesse muito sintomático, que normalmente ela já está adaptada nessa fase da vida também. E a adaptação ela não tem tanto sintoma. Não quer dizer que é impossível, mas aí precisa de uma avaliação muito precisa, tá? Sobre osteoporose, existem sim alguns hormônios que podem ser usados para tratamento de osteoporose já muito consagrados e que não são reposição hormonal, mas que são usados para tratamento de osteoporose também. Tá, vou ler mais cinco aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Essa é bem interessante. Aqui você atribui a resistência de ginecologista em prescrever até para mulher muito sintomática. Pois é, se você souber essa pergunta, você me conta, porque meu coração explode quando eu vejo isso acontecendo. Mas existe mesmo, tá? Existe mesmo. O que que eu sinto? Durante muito tempo isso ficou muito controverso, aí por esse estudo que eu te falei, esse principal que chama WHI. Isso era muito contraditório, as pessoas tinham muita dúvida. Tem um outro ponto que eu acho que, se você não se dedica a este assunto especificamente, então, assim, eu sou um ginecologista que faço obstetrícia, parto, que cuido da parte ginecológica e também cuido da menopausa. Ele até pode fazer tudo isso muito bem, e tem vários que fazem muito bem, mas precisa ser alguém, pelo menos, que esteja estudando menopausa, que estudou ontem. Não dá para ser alguém que, eu estudei menopausa há 10 anos atrás e tenho isso determinado. Porque é um assunto que muda muito, é um assunto que está muito atualizado, que é um assunto que tem trazido muitas informações novas nos últimos estudos, então a gente precisa realmente focar e se atualizar nisso, né? Assim, se não for realmente o carro-chefe daquele ginecologista, acaba não sendo possível acompanhar todas as atualizações e que tá tudo bem. Mas eu acho que isso É, pode acabar acontecendo. assim como tem muitos médicos que também opinam sobre questões de alimentação sem ter um estudo mais profundo, né? Uhum. Ou dão alguma orientação muito genérica, corta a carne ou corta isso, assim. E às vezes ele não tem conhecimento profundo daquilo, e por isso que saiu tal comentário, né? Uhum. A progesterona transdérmica é tão eficaz quanto a Não. dose oral na associação com. Essa Não. pergunta foi demais. Não. Tá? Isso é uma outra coisa muito atualizada. Até 3 anos atrás usava-se progesterona transdérmica. 2 anos, olha como é recente. Hoje os estudos mostram que ela não tem benefício no útero como a via oral. Então, se tem um hormônio que a gente usa hoje pela via oral e a gente mantém pela via oral, a gente não usa ele por implantes, a gente não usa ele pela via transdérmica, é a progesterona. Então, existem implantes de progesterona, mas eles não mostraram tão eficazes em relação à proteção do útero, que a progesterona faz isso, tá? Como a via oral. Então, a gente ainda escolhe a via oral para progesterona. É, eu vi que é uma área que realmente muda bastante, né? Então, eu acho que vale muito a pena a pessoa ter um médico de confiança, procurar, porque eu sei que muita gente gosta de tentar fazer as coisas sozinha, até fazer a reposição sozinha, vai lá na farmácia, ver se consegue comprar e é uma área que muda tanto e tem tantos detalhes, porque também não é uma fórmula pronta. Olha, você tem 56 anos e tá sentindo isso, então toma isso. Não, né? Você vai analisar, dar hormônio, ver como o corpo responde, fazer ajustes. Então é uma coisa que demanda muito desse contato com o profissional e pode ser até perigoso a pessoa fazer isso sozinho, né? Sem dúvida nenhuma, tá? E é mesmo. Porque se eu faço doses muito altas de estradiol, eu vou aumentar o risco de sangramento, o risco de outros fatores importantes. Então, e tem efeito colateral. Então, por isso a gente vai usar a menor dose possível em acompanhamento. E essa é a parte que eu mais gosto da menopausa, Felipe, porque é uma possibilidade de ter um cuidado contínuo, de próximo com o paciente. Eu gosto disso, tá? Eu gosto desse comprometimento, eu gosto desse envolvimento. Porque é isso, são pequenos ajustes de tempos em tempos, visando uma maior qualidade de vida. Eu vi uma pergunta aqui falando assim: eu não tenho útero, posso usar estradiol? Claro que sim. O estradiol ele tem inúmeras funções além do útero. Aliás, ele praticamente não tem função nenhuma no útero pós-menopausa, né? O útero, de forma muito clara, assim, ele serve para gestar.
pós-menopausa a gente não vai mais gestar. Então, fazer reposição hormonal em uma mulher sem útero é maravilhoso, porque o risco que eu tenho maior do estradiol é sangramento, e essa mulher não terá, porque ela não tem útero. Para a gente acabar mais duas aqui, eu achei essa interessante. Quem tem Dilmirena está com 49 anos. Como saber se está ou não na pré-menopausa? Exames, tá? Principalmente a análise do seu FSH. Esse FSH seu, se ele tiver acima de 25, 30, isso já indica que está chegando aí na menopausa ou que já entrou na menopausa. Tá. Aqui eu não sei se tem muita relação com o assunto, né? Que adenominose e hipotiroidismo. Qual hormônio posso utilizar para melhorar os sintomas da tiroide e diminuir cólicas? Tá. Pode falar. Ela falou a idade dela, Felipe? Não. Ela tem acho que 40. Então, isso é super contraditório, porque o hormônio falando de hormônio, tá? Que alivia, que reduz um pouquinho os focos da adenomiose, que reduz um pouquinho o mioma, é justamente a gestrinona, que é o tal chip da beleza que foi falado anteriormente. Só que isso é bem contraditório, tá? Ainda precisam de muitos estudos, mas sim é o hormônio que seria utilizado nessa condição aí. Tá. Bom, tem muita pergunta aqui, mas já ficou bem longa a live. Eu vi que tem várias perguntas, inclusive, que acho que é de gente que entrou depois. Assiste a live desde o começo, que acho que vai ajudar. E coisas muito específicas, nada substitui a consulta com a doutora. Queria agradecer a sua participação e deixar você à vontade para colocar uma mensagem final aqui para o pessoal. Felipe, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Eu acho que poder falar de um assunto legal com alguém tão bacana como você é uma oportunidade de ouro, assim. Eu admiro muito o seu trabalho, muito. Tive uma surpresa maravilhosa com a paciente chegando e falando que já estava sendo conduzida aí por você na parte nutricional. Parabéns pelo trabalho que você faz. E assim, de fato, se eu puder deixar uma mensagem busque algum profissional que você confie, fale das suas queixas, valorize as suas queixas e acredite que elas devam ser valorizadas também. Não existe isso de que você precisa se acostumar, que isso que você está sentindo não importa. O que você está sentindo importa. Encontre alguém que importe com as suas queixas e acredite que dá para viver muito melhor. E dá mesmo. Ah, legal. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo. Quem sabe futuramente a gente faz outra live também para falar mais da parte nutricional também. Mas quem não pegou do começo, assista. Sigam aí a doutora Laila e, se possível, se interessou pelo assunto. Eu estou sentindo isso. Marca uma consulta lá com ela que vai ajudar bastante. Boa noite para todo mundo, pessoal, e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Felipe. Até Vamos mais. ter outra live com certeza. Vamos. Tchau. Tchau, até mais.